Olá, eu sou Marcos Mello e você está no meu canal. Por que hoje eu sou contra a Lei Rouanet? Antes de responder isso, vamos lá. Verifica se você já está inscrito no canal. Clica no sininho para receber notificações futuras. Deixa seu joinha, comente aqui no YouTube e compartilhe com seus amigos nas redes sociais. O que era a Lei Rouanet? A Lei Rouanet, quando criada no governo Collor, ela tinha como objetivo permitir que artistas iniciantes ou pequenos pudessem ter acesso à verba publicitária que apenas os grandes e consagrados artistas conseguiam. Funcionava mais ou menos assim. Se você fosse um artista de renome e quisesse fazer uma peça teatral ou um filme, ou fosse um cantor e quisesse montar uma turnê, você batia de porta em porta nas empresas e falava: olha, você não quer financiar o meu projeto? O cara pegava o dinheiro, se ele gostasse do projeto, olhou lá, projetinho, gostou, entrega o dinheiro para o artista e em troca aparecia o nome dele no começo e no fim do filme. Às vezes, dependendo do acordo, merchandisings eram incluídos dentro dos filmes. Agora, imagina o seu João do interior da Paraíba, que quer fazer um filme, mas quando ele vai, mesmo que o projeto dele seja bom, seu João das Couves é diferente de ser Bruno Barreto. Talvez Bruno Barreto conseguisse à época verba até para projeto ruim. Mas o João das Couves, nem para o melhor projeto ele conseguiria, porque quem é João das Couves? Então, Fernando Collor foi convencido pelo seu ministro da Cultura, Rouanet, por isso o nome da lei, a liberar parte do imposto que a pessoa jurídica teria que passar para o governo para que essa verba fosse repassada a pequenos artistas, a artistas iniciantes. Então, um artista que precisasse de, sei lá, 50 mil reais, 100 mil reais para fazer uma peça de teatro, ele iria até várias empresas, essas empresas dariam ali um X cada uma e abateriam isso do imposto de renda. O Estado financiaria esses pequenos artistas por meio de renúncia fiscal. E isso é muito importante deixar claro. Quem financia o artista não é o empresário, é o Estado pela renúncia. Quem financia artista por meio de empresários que financiam artistas são aqueles que patrocinam, sem que isso gere algum desconto em imposto devido a qualquer tipo de governo. Isso é patrocínio. Se não é isso, é incentivo fiscal, é o Estado que está dando. Mas eu concordo. Eu concordo que no início o artista precisa de uma ajuda. E essa ajuda pode vir dessa lei de incentivo fiscal. Eu concordo que muitos projetos pequenos que possam atender pequenas comunidades, algumas escolas, possam ter no dinheiro público sua fonte para que a cultura seja levada à população. Mas aí chegou Lula ao poder. E com Lula chegou Gilberto Gil como ministro da Cultura. Homem culto, artista consagrado, talentoso.
mas ele desvirtuou a Lei Rouanet. A Lei Rouanet, que era para atender o João das Couves, passou a atender Maria Bethânia. Passou a atender o Cirque du Soleil. Acho que é assim que se pronuncia. E se não for, deixa para lá. Acho que foi Mário de Andrade que falou uma vez: todo mundo tem que se orgulhar de falar mal pelo menos uma língua estrangeira. Então, fica na conta. Agora não eram dezenas de milhares de reais disponibilizados para pequenos artistas. Agora são milhões de reais. E isso causa dois problemas. Assim, primeiro problema: se você vai destinar parte do seu imposto para um artista, você vai fazer isso para um pequeno ou para um grande? Você vai fazer isso com o grande. Porque você quer aparecer. Ninguém quer dar dinheiro, mesmo que indiretamente, sem querer aparecer. Então, pequenos projetos têm extrema dificuldade de sair do papel. Acontece, sim, mas são as exceções que comprovam a regra. Se um cineasta quer fazer um filme com duas pessoas, dois atores apenas, sentados numa sala toda pintada de branco, chão, parede, teto, sem janela, plano fixo, sem diálogo. Apenas um olhando para o outro. Ele tem todo o direito de fazer isso. Porque quem sou eu? Quem é você para determinar o que é arte? Agora, é fácil entender que um filme como esse... detalhe, nem trilha sonora, nem trilha musical terá. Será silêncio absoluto. Caberá ao espectador imaginar o que aqueles dois personagens estão pensando. Você concorda comigo que o número de pessoas dispostos a ir até o cinema, pagar 15, 30, 50 reais só no ingresso para ver esse filme é pouco? É um filme de nicho. Mas esse cineasta, ele se acha um Scorsese, um Spielberg. E ele quer fazer um filme que só interessaria a 1000 pessoas, ter a mesma rentabilidade que os Infiltrados, ter a mesma renda que teve Tubarão. Como ele não vai conseguir essa renda, ele vai atrás da Lei Rouanet e fala: olha, cada ator vai ganhar 1 milhão, o diretor, que sou eu mesmo, vou ganhar 2 milhões, a produção... Todo mundo ganha. Atores, câmeras, pessoal de cenário, roteiristas, todo mundo ganha. Isso vai para o cinema, é um fracasso e ninguém perde. Aliás, tem um que perde, que é o dono do cinema, que durante uma semana colocou lá em cartaz esse filme e recebeu 50 pessoas. Em qualquer atividade industrial, profissional, existe o risco. Por que então a cultura não assume aqui no Brasil esses riscos? Por que não assume o risco de um filme fracassar e perder dinheiro? Ai, Marcos, mas
Em outros países também tem lei de incentivo. Outros países, por exemplo, não precisam se preocupar com coisas referentes ao século XVIII, como saneamento básico. Outros países já resolveram problemas no século XIX, como ferrovias. E mesmo assim, mesmo com incentivos, ainda há o risco de prejuízo. Filmes são rodados no Canadá, filmes americanos são rodados no Canadá, porque lá eles ficam mais baratos, porque há lei de incentivo no Canadá para isso. Mas não é 100%. Se o filme custou 500 milhões e só arrecadou 200 milhões, uma parte desse prejuízo vai sair do produtor. Aqui no Brasil, produzir cultura é a coisa mais rentável do mundo, porque não tem prejuízo. Por que que a pequena metalúrgica não tem essa facilidade? Por que o dono do carrinho de cachorro-quente não tem essa mesma facilidade? Que capitalismo é esse no qual os amigos do rei não têm prejuízo? E aí vem o segundo ponto pelo qual eu sou contra e porque isso é tão ruim. Se tornou tão ruim. Quem consegue, na sua grande maioria, acesso à Lei Rouanet são os amigos do rei. Ah, Marcos, mas durante o período Bolsonaro funcionou. Cara, durante o período Bolsonaro não fez droga nenhuma. Olha, eu acho errado, tá? Vamos deixar claro? Eu acho errado o que eu vou falar agora. Mas nem incentivar uma cultura de direita ele fez. Nem isso. Aliás, eu sou contra incentivar essa cultura. Sabe por quê? Seja de direita ou de esquerda. Porque quando o Estado determina o que vai ser feito, você passa a ter uma cultura chapa branca. A cultura passa de transgressora a ser uma cultura validadora. Se hoje no poder a cultura woke está em moda, então vamos fazer filmes em que a cultura woke esteja do começo ao fim. Você não dialoga com o público. Você agrada o poder. Você não contesta o rei. Você agrada o rei. Eu não tenho uma solução para isso hoje, porque hoje a coisa chegou num nível que se eu estiver a fim de fazer um filme e quiser abrir mão da Lei Rouanet, eu não vou conseguir, porque eu vou chegar numa empresa e ela vai falar: por que eu vou dar dinheiro do meu bolso se eu posso dar dinheiro do bolso do Estado? Raríssimos artistas, como por exemplo Juca de Oliveira, conseguem fazer isso. Mas só conseguem porque são artistas de renome. Precisamos discutir a Lei Rouanet. E discutir a Lei Rouanet não é ser contra a cultura. Discutir a Lei Rouanet é ser contra mamar as tetas do governo para produzir uma cultura para poucos. Produzir uma cultura que gera lucro para poucos. Eu sou Marcos Mello e você esteve comigo aqui no meu canal.